Vendo o primeiro jogo, Renan, que foi aquele 1-0, depois vendo o jogo que foi 3-2, eu acho que o Vasco tem até os seus méritos, porque o Vasco consegue fazer uma coisa que o Flamengo dificilmente consegue, que é aproveitar bem os erros que o adversário cede. O Flamengo errou 2 vezes, que foi a bola do Rodrigo Caio que você citou, e a bola que tinham 5, 6 marcadores contra 2 do Vasco, e o Vasco conseguiu achar um espaço para fazer o segundo gol. Então, assim, eu não consigo ver muito mérito na criação do Vasco, e mais eu vejo mais um demérito no que o Flamengo consegue oferecer para o adversário estar fazendo esses gols. É óbvio que o adversário tem que aproveitar essas oportunidades. Mas, cara, na minha opinião, assim, é óbvio que o futebol tá aí para provar que nem sempre o melhor time vai vencer. Mas, sinceramente, cara, eu consigo enxergar o Flamengo muito mais próximo da final, não só pelo resultado, mas principalmente pelo que o Vasco mostrou nos 2 jogos, cara. O Vasco, no primeiro jogo, vence com um chute cafajeste de fora da área, um chute que o cara vai tentar mais umas 100 vezes e talvez não acerte. E no jogo seguinte o Flamengo vence. Poderia ter sido um placar muito mais elástico se também não fosse o goleiro adversário que conseguiu fazer belíssimas defesas, cara. Então, assim, sendo muito sincero, eu vejo o Flamengo muito mais preparado para avançar para essa final do que o Vasco, Renan. Sim, falando sem clubismo algum, cara. É vendo o que os 180 minutos recentes que a gente teve desse confronto me mostraram, cara. Não sei o que você tem de opinião. Vamos lá, minha opinião ela é um pouco diferente da tua. Sim, o Vasco ele aproveitou 2 falhas nossas, né? 2 falhas uma do Rodrigo Caio e outra do sistema defensivo como um todo. E é aí que eu começo a pesar a mão no treinador. Eu acho que ali tem uma falha coletiva e até uma falha de concentração, e eu acho que o treinador pode ser um sentinela para isso. Eu acho que ele pode ficar de vigilante ali na beira do campo, obrigando os jogadores a se conectarem com a partida, tá? Eu, quando vou ao estádio, eu vez ou outra, eu olho pro treinador para ver se isso está acontecendo, e eu não consigo perceber muito isso. Nesse jogo do Vasco eu não fui, então eu não consigo, seria injustiça agora eu chegar e falar que isso não aconteceu nesses lances. Mas das vezes em que eu fui ao estádio eu não vi isso acontecendo, então eu consigo imaginar que não tenha tido alguma concentração coletiva dos jogadores ali. Eu acho que o treinador consegue contribuir nesse sentido. Quando a gente olha para os gols do Flamengo, a gente também não vê um processo criativo ali brilhante. A gente vê um cruzamento errado do Mateuzinho, não foi um cruzamento certo. Essa bola é afastada para frente da área e o Arrascaeta até finaliza bem, finaliza com potência, mas, sendo bem sincero, não era uma bola indefensável, aquela bola, embora ela tenha sido com força. E o Arrascaeta também ficou muito livre de marcação ali, e você não pode deixar na frente da entrada da área um jogador sem marcação. Assim como o Flamengo não podia ter deixado o lateral direito lá, o uruguaio, que fez um golaço no Flamengo, livre de marcação, e ali foi um momento de descontração do Cebolinha. Cebolinha estava com o cara, se desconectou da partida, ficou olhando a bola ficou viajando, o cara estava atrás dele, o cara arriscou um chute, faz parte do futebol, é isso aí. Tem uma trave ali, tu tem que botar a bola dentro da trave. O cara tentou fazer isso e foi feliz na finalização. O gol do Pedro também não é um gol de criação, é o jogador adversário entregando o gol pra gente. E o gol do Fabrício Bruno é um gol também que a defesa inteira do Vasco dormiu, pô. O Fabrício Bruno fez um gol na segunda trave sem pular para cabecear. Então, assim, a gente tem que... O Flamengo ganhou, o resultado foi favorável, mas a gente não pode olhar só para o resultado. Eu não estou dizendo que você fez isso, tá? Mas a gente precisa olhar para a partida e entender que, embora o resultado tenha sido favorável para o Flamengo, eu acho até que tenha sido justo, porque o Flamengo foi um time que buscou mais o resultado, mas no final das contas ele buscou o resultado e só encontrou o resultado. A gente não pode se contentar somente com isso. A gente tem que construir a performance para fazer com que o resultado aconteça de maneira mais natural. E hoje, depois de 2 meses de trabalho, depois de quase 15 jogos, aí, ou até mais do que isso, a gente já estava no momento de detectar os problemas, sei lá, 10 jogos atrás, começar a tentar corrigir isso 10 jogos atrás, para depois de uns 5 jogos, ou seja, agora, a gente já não está com tanto problema como a gente tem tido. A gente tomou 3 gols do Vasco. Vasco esse que nos últimos, sei lá,
de 2008 para cá, jogou 5 Séries B. Caiu 4 vezes e uma vez, inclusive, não conseguiu voltar. Ou seja, é um clube que está mais habituado com o ecossistema de Série B a ponto de não conseguir passar por um time de Série B na Copa do Brasil do que o Flamengo. A gente sabe que nesses jogos o adversário tende a se empenhar um pouco mais, porque ali tem uma grande vitrine. Quando alguém assiste o jogo do Flamengo contra qualquer time, tá vendo o jogo do Flamengo meio que no planeta inteiro, cara. Você vai ver gente que acompanha acompanhou a carreira do Davi Luiz vendo o jogo, gente que acompanhou a carreira do Vidal vendo o jogo. Aí eu lembro na época que o Guerreiro estava no Flamengo, a gente tinha uma porrada de torcedor peruano por conta do Guerreiro. Então, assim, é um acumulativo ali de contexto que faz o Flamengo ser uma vitrine mundial. Qual jogador não quer chegar no Flamengo e fazer o golaço que o Uruguai fez? Todo jogador quer. O jogador vai querer ser convocado. Ele foi convocado, ele está convocado agora. Ele foi chamado para a seleção uruguaia nessa convocação que o Varela não pôde ir. Então, assim, não tem jeito. O Flamengo tem que entender que ele é um alvo para todo jogador querer desempenhar o melhor futebol da vida. E quando isso acontece, mesmo que no lado do outro campo você não tenha um treinador motivado e motivante, o jogador por si só, pensando na carreira, até de maneira egoísta, ele vai querer fazer um chute de primeira como o Peck fez, na bola que o Rodrigo Caio afastou, para ver se faz um gol e sai comemorando e provoca a torcida. Isso vai virar manchete, vai virar noticiário. De repente esse cara é o responsável por uma vitória em cima do Flamengo que não acontecia há não sei quanto tempo, como aconteceu. O Flamengo não perdia para o Vasco, sei lá, desde 2016. Sei lá, estou chutando aqui, não sei. Tinha, sei lá, nos últimos 6 anos tinha uma derrota. Tava com um jejum gigante. Aí o cara vai e faz o gol e é o detentor desse título de ter tirado a invencibilidade do Flamengo. Então isso vai acontecer. E aí, mais do que nunca, o Flamengo precisa ter intensidade, concentração, e o aspecto técnico ele vai ser imposto pela capacidade financeira que o Flamengo tem de investir. O Vasco não tem condições de pagar o salário do Arrascaeta, não tem condições de pagar o salário do Gabigol, não tem condições de pagar o salário do Pedro, muito menos de todos esses caras no mesmo elenco. E o Flamengo hoje tem. E ele não pode somente olhar para um 3-2 e falar, beleza, consegui aqui e neutralizar uma vantagem de empate que o Vasco tinha nessa semifinal. Não pode. A gente tem que chegar e tem que jogar o futebol suficiente para impor um resultado elástico. Se vai acontecer ou não, isso é um imponderável que pode acontecer no jogo de futebol. Numa partida de ida e volta, isso é mais difícil. Pode acontecer? Pode, é mais difícil. Acontece quando você não está entregando futebol compatível com aquilo que você deveria entregar, que é o caso do Flamengo. No próximo jogo, pode acontecer o Flamengo, sei lá, perder de gol mínimo ali e a gente sair derrotado para um time que não conseguiu passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, assim, eu discordo um pouco de quem acha que esse clássico ele está equiparado, ele não está equiparado. Clássico é clássico? Sim, clássico é clássico, mas ele a única coisa que faz o clássico ganhar um formato diferente é a entrega do rival de querer fazer uma partida excelente contra o Flamengo. E aí eu acho que isso acontece mesmo não sendo em clássico. O clássico ele é impulsionado pela torcida rival? Óbvio que é, não tenha dúvida disso. Mas isso não deveria igualar as forças. O Flamengo tinha que estar, pelo menos no Rio de Janeiro, incontestavelmente soberano. A gente não tem visto isso. O único jogo que a gente viu agora decente do Flamengo foi contra o Botafogo e nem foi tão bom assim. Mas foi um jogo importante para o Flamengo. Assim, eu concordo com você, eu também enxergo que o Flamengo chega aos gols após algumas falhas também do Vasco, mas o ponto que eu quis trazer pro debate, talvez eu não tenha sido muito claro no que eu queria dizer, é que se você puxa as estatísticas do jogo, a gente vê que apesar do Vasco, por exemplo, nesse jogo que foi 3-2, ter conseguido até finalizar 13 bolas no jogo inteiro, apenas 4 foram no gol. O que eu quero dizer com isso? 2 foram por falha, os outros 2 lances eu nem lembro. Eu acho que um foi numa jogada de escanteio e o outro eu não me recordo. O que eu quero dizer em alguns momentos do jogo, por exemplo, você falou que as jogadas do Flamengo dos gols não foram trabalhadas, e realmente não foram trabalhadas, mas você também entende que houveram jogadas que foram trabalhadas e que acabaram não resultando em gol.
E isso acontece muito mais para o Flamengo do que para o Vasco. Por mais que o time do Flamengo ainda não esteja com a cara que nós gostaríamos, um time que você enxerga, por exemplo, que tem jogadas que vão acontecer repetitivamente. O Flamengo parece que age muito no individual e muito na aleatoriedade. Isso é um fato, acho que para todo mundo. A gente está conseguindo alguns resultados baseado em como o nosso time, em alguns jogadores principalmente, atuam. Esse último jogo, o Arrascaeta jogou muita bola. E eu atribuo isso muito também a um erro de planejamento para o jogo do Barbieri, que no jogo do 1-0 ele coloca o Rodrigo, que é um volante de marcação, e ele ficava no cangote do Arrascaeta. No segundo jogo, que é o 3-2, o Rodrigo vai para o banco e dá lugar a outro jogador. Eu acho que tem um erro muito grande por parte da análise do próprio Barbieri para essa partida e, consequentemente, o Arrascaeta teve muita liberdade para jogar. Mas você entende, Renan, o seguinte: logo no início do jogo, o Thiago Maia tem uma finalização clara. Ele poderia ter escolhido onde ia jogar a bola, numa jogada bem trabalhada. O Flamengo vem com a Arrascaeta, toca para o Pedro numa infiltração e o Thiago Maia, numa movimentação, aparece livre e acaba perdendo. Um outro lance que me vem à cabeça é a defesaça que o goleiro adversário fez numa finalização do Pedro, que o Flamengo consegue vir tabelando, fazendo boas movimentações, encontra o Pedro dentro da área e mais uma vez perde. Um outro lance que me veio à cabeça agora é uma jogada que o Flamengo busca o Pedro dentro da área, numa tabela muito inteligente, se não me engano, também com a Arrascaeta. O Pedro ajeita para o Gabigol e o Gabigol isola. Então, assim, dá para enxergar o Flamengo tendo muito mais criação do que o Vasco. É óbvio que isso vai acontecer, até pelo estilo de jogo que o Vasco adota, que é sair no contra-ataque, e também pelo que o Flamengo tem com os seus jogadores. É nisso que eu estou me agarrando. Eu entendo que, tanto no jogo que foi o 1-0, quanto no jogo que foi o 3-2, o Flamengo sempre esteve muito mais à frente de ganhar o jogo. Um conseguiu e o outro não conseguiu. É o que eu espero que vá acontecer para esse próximo confronto. Não que o Vasco não possa surpreender. Mais uma vez, o futebol está aí para isso. Eu acho que o futebol é cativante e apaixonante porque nem sempre o melhor time vai ganhar. Infelizmente, nesse caso, a gente está falando do Flamengo, que a gente quer que o melhor time sempre vença. Mas nem sempre isso vai acontecer. Porém, baseado no que eu vi dos dois jogos, no que as duas equipes proporam de jogo e principalmente no que as equipes construíram para o jogo, eu enxerguei um Flamengo sempre muito mais próximo da vitória nas duas partidas. No segundo jogo até mais, justamente pelo que o jogo foi melhor. É um fato.